Date Ariane. Que porra é essa, você se pergunta? E eu te respondo. O Dark Souls dos simuladores de encontros. E aí, gata? Tá afim de um encontro? Eu, você e meus belos músculos? Só se você aguentar 5 minutos. Se é tranquilo demais. Tá bom, não chega a ser assim, até porque o jogo é uma visual novel. Tipo de mídia que alguns aí gostam de chamar de jogo de encontro em slide. O que eu tenho que admitir, não tá 100% errado, mas também não é bagunça. Até porque esse tipo de jogo tem um baita diferencial que fez o gênero se manter nativa desde os anos 80, chegando a ser até mesmo um tipo de fenômeno cultural que chegou nas grandes massas das maneiras mais inusitadas possíveis. E isso é uma parada que teve suas origens lá nas terras japônicas, lá dos exterminadores da indústria de quadrinhos e da facção mais sem graça do Command & Conquer Red Alert 3. Puta merda, é decepcionante, cara. Mas aqui no ocidente, por mais incrível que pareça, esse fenômeno cultural foi impulsionado, não ironicamente, graças a Date Ariane. Mas para entender melhor como as desventuras amorosas de uma programadora web revolucionaram o mercado aqui para as nossas bandas, temos que voltar no tempo para uma época em que o mullet não era tão ridículo assim. Pô, que porra é essa? Não voltei nada, cara. Olha, não sei na cidade de você, mas aqui teve tanto maluco metendo o mullet do Orochinho, velho. Pô, agora sim, paizão. Estamos na época da origem do gênero, dos anos 80. Bem no finalzinho da época de ouro dos arcades, mais especificamente em 1982. Justamente no ano que foi lançado um dos piores jogos da humanidade, ET o Extraterrestre. O jogo do filme de sucesso do Steven Spielberg, aquele lá do menininho na bicicleta com a lua no fundo. E na moral, vou falar pra vocês, quando criança eu achava esse filme bizarro, cara, o ET era muito feio, puta merda. E não bastasse a esquisitice que era esse personagem, esse jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que um lote massivo de fitas dele foram enterradas no lixão no Novo México, Estados Unidos. Ironicamente, no mesmo canto que aconteceu o caso Roswell que eu falo no vídeo do Delta Green. E ainda por cima, esse jogo foi o estopim para a maior crise na história da indústria dos games, cara, levando o mercado inteiro quase pra cova. A história completa disso fica para um outro carecadox, mas dando um resumão, as empresas no geral só estavam lançando uma mediocridade atrás da outra, a criatividade ia só ladeira abaixo e o ET foi o prego no caixão nessa saga de desgraça. E o que também complicava era que os jogos no geral só saíam para console ou para fliperama, e caso você não saiba, pra tu lançar um jogo pra essas plataformas, tu tinha que, primeiro, saber programar pra caralho, que diga-se de passagem era uma barreira foda, em especial naquela época, e ter uma licença da empresa dona do aparelho. Por conta desses empecilhos, não tinha muito espaço para desenvolvedores indie. Se você quisesse pegar um público grande mesmo, você precisava de um network fudido aí para as coisas acontecerem. Mas, e o PC? Provavelmente você deve estar se perguntando. Será que não rolava deles virarem os novos consoles da galera? Tipo que é hoje em dia, de certa forma? E não, nem fudendo, cara. Os computadores até então eram uma coisa extremamente elitizada. Só quem tinha muita grana e conhecimento conseguia ter um IBM PC, que era o modelo mais popular dessa época. E pra complicar ainda mais as coisas, essas porra não tinham nem sequer uma interface gráfica nativa, cara. Se tu não comprasse umas placas de expansão fudidonas, era tudo no terminal. Coisa de psicopata fã de Linux. Porra, que merda é essa, cara? A gente evoluiu dessa tela preta de texto aqui e o desgraçado do Linus Torvalds me inventa de usar um sistema operacional que é quase todo voltado pra mexer no terminal, meu irmão. Ah, vai se fuder. Dando conta dessas limitações, se ainda assim uma pessoa fizesse um jogo para computador, ele seria algo mais voltado para texto, ou com estilo gráfico bem simples. E que ainda assim, no final das contas, era uma manipulação do texto para aparecerem umas imagens, que é um estilo artístico conhecido como ASCII, ou ASCII. O que pessoalmente eu acho uma coisa bonita pra cacete, cara, e até hoje em dia tem uns jogos com esse estilo. Tipo Cataclysm Dark Days Ahead, que é um jogo tipo Zomboid misturado com Cyberpunk, Doom e Mad Max. Caves of Quid, que é um jogo de sobrevivência na sociedade dos cogumelos mutantes. E o melhor de todos nesse estilo, meu favorito pessoalmente, Cogmind. A saga de ascensão ao Valhalla dos robôs indo de Wall-E até virar um Gundam. Todos esses vão ter vídeos sobre, não se preocupe. Mas voltando. A
Apesar desse estilo ser da hora, era uma porra de se trabalhar. Os computeiros tinham que ser mestre na magia negra da gambiarra, coisa que eu chamo carinhosamente de gambiarromancia. Então, como dá pra ver, as coisas não estavam nem um pouco bem pra galera do Ocidente. Porém, enquanto os Estados Unidos estavam com uma parte da economia desintegrada por conta desse alienígena pescoçudo, no Japão era lançado um concorrente das grandes marcas de computadores: o revolucionário NEC PC 9800, com 10 kg de puro silício, circuitos de cobre, fibra de vidro e revestido de resina epóxi. Com sua velocidade absurda de 128 KB de RAM, processamento de até 5 MHz. E acima de tudo isso, esse monstro tinha uma carta na manga que colocava ele anos-luz à frente dos seus competidores da terra do McDonald's. Ele tinha uma interface gráfica nativa e padronizada, além de ter suporte para um maravilhoso monitor de altíssimos 640 por 400 pixels de resolução. E o que esse computador de outro mundo tinha a ver com a indústria dos games? Bom, apesar de ainda ser caro pra cacete ter um PC de mesa, a barra pra mexer desceu demais com a interface gráfica nativa legível, cara. Agora uma pessoa normal conseguia entender que merda que estava acontecendo na tela. Então não deu outra. Esse computador dominou o Japão, cara. Era empresa, escola, casa, desenvolvedor, todo mundo com o seu 9800 em casa. E graças a essa popularização e as monstruosas features que ele tinha, foi criado um belíssimo terreno para o cenário de desenvolvimento de jogos no Japão. O que futuramente salvaria a indústria dos jogos, mas isso fica para outro vídeo. O lance é que, por conta desse ambiente da hora de se trabalhar, aconteceu um outro negócio interessante nos jogos orientais. Graças a essa capacidade gráfica foda, os desenvolvedores japas conseguiam agora colocar uns kanjis mais complicados na tela sem perder a qualidade na leitura. Caso você não esteja ligado, esses ideogramas aqui são um dos alfabetos que os japoneses utilizam. E ele serve para condensar palavras e até frases inteiras, dependendo do kanji. Então, com isso, foi possível fazer agora jogos mais narrativos sem comer tanta memória com texto. Ou pelo menos a história dos jogos agora teria um pouco mais de destaque por conta disso. Até que no ano seguinte, em 1983, foram lançadas duas coisinhas bem importantes. A primeira, o salvador da indústria, o lendário Famicom, ou como a gente chama por aqui, o Nintendinho. Mas que não é o nosso foco dessa vez, porque nesse mesmo ano saiu o revolucionário jogo de investigação Portopia Serial Murder Case para o PC 9800. Jogo esse em que você é um detetive que precisa solucionar casos de assassinato. E falando assim, parece que vai ser aqueles jogos na pegada point and click, tipo o Hamster que eu já fiz análise aqui no canal. Mas o diferencial é que tem uma história que vai se desenrolando sozinha, como se fosse um livro digitalizado. E aí a parte do gameplay era escolher quem que parecia culpado, que objeto parecia ter sido usado no crime, mas dependendo da sua escolha, a trama ia para um rumo completamente diferente, dando vários finais possíveis. E justamente essa estrutura de a história sendo contada e se ramificando dependendo da sua escolha de como agir, foi o que deu origem ao que conhecemos hoje como visual novels. E outra coisa interessante relacionada a esse Portopia, o cara que fez ele era ninguém mais ninguém menos do que o Yuji Horii, o criador da série Dragon Quest, que tá saindo do jogo até hoje, tá sendo o principal motivo dos hiatos do Hunter x Hunter. Aí vocês verem como esse maluco é foda, tá fazendo eu e o Togashi ficarmos distraídos com a criação dele. E bom, assim surgiu a base das visual novels. Um gênero ligado a jogos de mistério, terror e romance trágico nos primórdios, por conta das paletas de cores mais escurecidas que o PC 9800 proporcionava, mas que com o passar do tempo, graças ao terreno livre de censura das empresas mais familiares, tipo a Nintendo, passou a ser quase que totalmente relacionado aos jogos adultos, os chamados eroge. Para você que não entendeu o jogo de palavras aqui, eroge é literalmente a abreviação de Erotic Game. E o PC 9800 foi justamente o berço desse tipo de jogo. Eles começaram a sair de um jeito até que tímido, tipo um ou outro a princípio, mas com o passar dos anos acabou tendo efeito bola de neve e vieram dezenas e dezenas de eroges para todos os gostos. E conforme ia lançando esses títulos adultos, as visual novels foram se desenvolvendo até chegar no jogo que definiria o que chamamos hoje de dating sims, ou
simuladores de encontro. Que é justamente o que todo mundo pressupõe que visual novel se trata. Só que eu explico melhor isso depois. O negócio é que em 1992 foi lançado o precursor desse subgênero, o grande Dokyusei, o jogo em que você está na pele do estudante Takurou, nas suas últimas férias de verão antes de se formar no colégio, e agora é o seu momento de sair da seca, tendo 14 gatas aí para você se aproximar dessas férias de verão e ter o seu momento de oba-oba merecido. E o gameplay aqui é o seguinte: você tem o mapa da cidade aqui que você pode transitar no decorrer do dia, e aí você vai indo nos locais e encontrando os personagens por lá, sendo cada local relacionado a uma das 14 personagens romanceáveis. Conforme você vai interagindo com elas, o tempo vai passando, você vai ganhando afinidade, e aí, cara, tu fica mais chegado na mina que você tem interesse, vai desbloqueando mais coisas sobre a história dela, vai tendo interações cada vez mais íntimas, até chegar no ápice disso, que é um relacionamento feliz. E o objetivo é conseguir isso até o fim das férias, que é o seu deadline. Mas não é tão direto ao ponto, você ainda vai ter que se fuder muito para encontrar as meninas na hora certa e nos locais certos, e vai ter que tomar cuidado para não falar besteira que diminua a preferência delas por você. Porque se isso acontecer, cara, os talarico tão de olho, tem 4 na jogada. O seu amigo de infância rico, o babaca do Kenji, o otaku fudido do Fuyu Rico, que tem até a bonequinha do Urusei Yatsura, o nerd do Hazama, que tem cara de ser enjoado, e o seu amigo de classe, que é o Kazuya. É foda, velho, só tem amigo da onça nessa porra. Mas, cara, esse jogo foi tão revolucionário e tão bem escrito pra época, que pra você ter noção, é possível ter no meio dessa aventura toda porradaria, casamento, gravidez, morte, só pra citar algumas coisas. Depois que a versão original caiu nas graças do povo, não deu outra, virou clássico na hora. Tanto que esse ano mesmo, em 2025, a época que tá saindo o vídeo, lançou o remake do jogo original pro Nintendo Switch, com um visual totalmente modernizado. Ó, essa versão veio censurada, mas caralho, velho, olha só como esse jogo é querido pela galera até hoje, velho. Fazendo paralelo com os eventos recentes, dá pra dizer que esse jogo teve o mesmo efeito causado pelo Vampire Survivors. Um gazilhão de cópias lançadas seguindo a fórmula do sucesso, mas o original seguindo fortíssimo no topo. Apesar de que teve um simulador de encontros que trouxe novidades para o gênero de maneira que firmou quais eram os elementos principais que deveriam compor um dating sim para ele ser considerado completo. O Tokimeki Memorial de 1994, onde você é um estudante sem nome para sentir a imersão da coisa no seu primeiro ano do ensino médio. O modo sandbox aqui acontecia dentro da escola a maior parte do tempo, ao invés de ser na cidade como foi no Dokyusei. E aqui você precisa gerenciar não só a sua vida amorosa, mas também a sua vida estudantil por todo o ensino médio até a graduação. Meio que transformando a dinâmica num RPG, onde você precisa ter alguns status específicos se quiser se aproximar das meninas mais populares. Ou uma barra pesada, ou mais esquisitinha, dependendo do seu gosto. E claro, para se dar bem na vida profissional pós-jogo. E o que deixa a coisa bem mais complexa do que já era é que quando você conquista alguma menina, você precisa manter o relacionamento interessante, tomar cuidado com quem você se relaciona. E agora não dá pra só rushar pra pegar alguma personagem e seguir pra próxima. Porque você tem que levar a mina em encontro, falar com ela na escola e tomar muito cuidado quando for se aproximar de alguma outra, porque aqui entrou uma mecânica de fofoca. Se te pegarem conversando com alguma rival da sua namorada ou se você negligenciar sua mina pra tentar pegar outra, você vai ficar queimado no colégio, fadada só ficar chupando o dedo e torcer pro Tokimeki Memorial 2 sendo uma faculdade estilo American Pie. Obviamente não era todo jogo que ia ter mecânicas tão complexas assim de pegação, mas essa estrutura de precisar buildar o seu personagem para conseguir liberar certos eventos, que por consequência iriam liberar novas pretendentes, foi uma adição do caralho para deixar as coisas um pouco mais interessantes. Ou não, se você quisesse uma coisa mais direta ao ponto. Mas é nessas horas que tinham as outras opções de visual novel no mercado, até porque simulador de encontro é só um subgênero nesse oceano que são as visual novels. Ou seja, jogos para quem quer se desafiar um pouco mais nas histórias de romance. E esse que é o principal apelo dos dating sim no final do dia. E justamente o que deixou esse subgênero tão popular a ponto de parecer que toda visual novel é justamente o simulador de encontro. Mas é o que? O povo gosta de história de romance com complicação. Se não fosse por isso novela, tsundere e ends não eram tão populares assim até os dias de hoje. E apesar desse gênero ter se desenvolvido com tudo no Japão, infelizmente não aconteceu mesmo por aqui no ocidente. Para começar que tinha a barreira do idioma. Esses jogos são puramente narrativos com um calhamaço de texto para ler, então era uma aposta alta demais investir na tradução desses jogos. Fora que tinha a barreira cultural.
Como essas histórias foram feitas baseadas inteiramente na vida dos japoneses, ia ser muito difícil de cair no gosto das massas aqui. Mas o principal mesmo é que no ocidente tinha uma censura bem mais pesada que no Japão. E como na maioria das vezes esses jogos eram erogue, aí ficava impossível de se colocar no mercado sem sofrer altos cortes, ficando assim um tipo de jogo exclusivamente das terras nipônicas. Então acabou que cada um ficou no seu canto, e no ocidente só começou a ter jogo narrativo que presta como o lançamento de The Last of... Não, né, seu filho da puta? O que acabou acontecendo é que, enquanto os jogos narrativos no Japão seguiam a estética de livro animado e com escolha levando a finais, situações diferentes, no ocidente o que acabou surgindo quando decidiram focar na narrativa eram os jogos point and click, onde as coisas têm um estilo mais parecido com videogame mesmo. Você controlando aonde que o personagem deveria ir ou interagir, dependendo de onde ficava, e quase todos tendo a presença de puzzles com gerenciamento de inventário. Mas além disso, nesse gênero a trama seguia um rumo mais linear. E além de avançar na história, clicando no cenário que lhe era apresentado, você conseguia entender o contexto das coisas e até mesmo entender melhor a personalidade de quem fosse o protagonista. Por exemplo, no The Longest Journey, interagindo por aí, dá pra ver que a protagonista April é piadista, alto astral e bem tranquilona, apesar de se envolver numa trama cyberpunk mágica. Ou no Secret of Monkey Island, que você vê que o Guybrush é um baita de um otário enquanto você fosse o cenário. A história completa desse gênero que eu também amo de paixão fica pra uma outra hora, mas o ponto é que cada região desenvolveu seus jogos narrativos à sua maneira, mas não dava pra negar. O Japão estava um pouco mais na frente por permitir uma maior liberdade criativa, o que por consequência puxava um público maior e mais fiel. E justamente por conta dessa limitação que os desenvolvedores ocidentais estavam sujeitos, que os jogos point and click acabaram caindo por terra. Já era uma coisa nichada e ainda assim ficavam sujeitas a cortes. Fora que não era toda distribuidora que tinha culhão de soltar para o público um Harvest da vida, ou sei lá, um Druna, Morbus Graves. Apesar de que esse jogo específico era melhor nem ter saído. Puta que pariu, velho. Então, por conta de todas essas variáveis, pouco depois do início dos anos 2000, acabou que esses jogos ficaram praticamente mortos. E para piorar para esse pessoal, no início dos anos 2000, as visual novels estavam começando a aparecer pelas nossas bandas, graças aos fansubs, os heróis da traidores da nação, é claro. O ponto é que jogos interativos e narrativos no ocidente simplesmente perderam a guerra comercial. E tudo que restava agora era focar em jogos de estratégia em tempo real, tipo Age of Empires, StarCraft, Command & Conquer e... Porra, até que não foi nada mal essa troca, hein? Mas a saga de vídeos sobre jogos de estratégia fica pra depois, porque agora, infelizmente, as empresas de jogos narrativos estão de luto. Como ver a saga de uma adolescente lésbica burra? Como ver um triângulo amoroso de super-heróis no escritório? Como vai ter um apocalipse com escolhas que me fazem chorar? Como vou conseguir isso, conseguir aquilo, como que vou aquilo, como que vou ter jogos e histórias de romance? Os desenvolvedores perceberam que deixaram de explorar um apelo primordial, o motivo pelo qual tantas pessoas eram fissuradas em visual novels para começo de conversa: o elemento romance. Então, com a chegada das visual novels no ocidente, graças à galera das fansubs, a popularização da internet no início dos anos 2000 e o lançamento de uma das melhores tecnologias criadas pela Adobe, que era o Flash, alguns desenvolvedores decidiram mimicar o estilo de visual novels, fazendo suas próprias versões das mesmas usando o Adobe Flash. E a título de curiosidade para você que não viveu essa época, em um super resumo, o Adobe Flash era um programa de animação que permitia que a galera desenvolvesse joguinhos simples. E o que é considerado por muitos como a primeira visual novel ocidental é uma coisa horrível chamada Sam Girls. Essa merda lançada no Newgrounds era uma imitação fodida do Tokimeki Memorial. Você escolhe um arquétipo de personagem, vai farmando para conseguir ser o gostosão, inteligente, rico, para poder comer todo mundo da cidade. Eu acredito que o objetivo era ser uma paródia mesmo, ainda mais que saiu no Newgrounds, o site mais voltado pra coisa de humor e putaria, mas de qualquer forma, obviamente essa porra não vingou. Quem jogou fez isso mais pelo meme. Enquanto que quem pegou pra ver uma coisa mais séria, para de mentir que assim fica muito feio, por favor. Mas o fato é que depois desse jogo, começou a sair mais e mais jogos visual novel que pegavam a base completamente do Tokimeki Memorial ou do Dokusei. Por isso que quando alguém fala de visual novel aqui no ocidente, a galera já pressupõe que é simulador de encontro. Foi toda uma construção cultural que começou com esse brother do pré-escola duraço a fim de folgar o ganso. E até pra quem tentou fazer algo mais sério, por assim dizer, porque a maioria desses jogos eram meme, não conseguia fisgar a atenção da galera por muito tempo, faltava alma na coisa.
Os caras focavam muito mais nas mecânicas do que na profundidade narrativa. Então os jogos acabavam sendo só um grind do caralho, onde você sai esquipando o diálogo mais rápido que qualquer outra coisa só pra focar em farmar stat pra sair comendo geral. Assim, até que dá pra se divertir com isso de início, mas fica chato muito rápido. E eu falo com propriedade, porque quando mais novo, meu primeiro contato com o jogo Flash, além dos de corrida, foram os grandes falecidos Meeting Fuck, que, porra, não é bem autoexplicativo. Eu lembro até hoje que tinha até um do gigante de aço que a mãe do menino começava... Enfim, essa onda não durou muito tempo não. Até que fez um barulho em umas comunidades específicas, mas nada que durasse muito tempo. Então, tudo voltou pra estaca zero. O cenário para jogo point and click morreu, as paródias de Visual Novel perderam a graça tão rápido quanto surgiram e meio que um deserto surgiu, minando quase que completamente o espaço para jogos narrativos aqui no ocidente. Até que em 2004, o impossível aconteceu. O evento que chamam de Lightning in a Bottle ocorreu, o equivalente a ter todos os planetas alinhados para que um evento se sucedesse. E eu não digo nem o lançamento de GTA San Andreas ou Half-Life 2, foi algo muito maior. Um pouco menos importante que Vampire the Masquerade Bloodlines, porque esse sim é um dos melhores jogos já feitos. Foi quando chegou ao público o jogo que definiu como o ocidente iria consumir visual novels. Date Ariane. Facebook havia acabado de ser roubado pelo reptiliano Mark Zuckerberg em parceria com aquele doido do caralho que criou o Napster. O YouTube ainda não existia. Então as pessoas ainda passavam o tempo assistindo um monte de reality show aleatório na MTV para depois ir baixar a música nova do Linkin Park no LimeWire na esperança de não acabar com o ecossistema de vírus no PC a ponto de ter um macaco roxo na área de trabalho. Wake me up. Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up inside. Save me. Até que no meio daquele ano, sem nenhuma pretensão, uma moça chamada Ariane Barnes, conhecida nos fóruns como Ariane B, casualmente lançou em seu site um projeto pessoal, o jogo Ariane's Date Simulator, que rodava nativamente no navegador, mas que em pouco tempo acabou gerando tanto acesso ao site que ele mais caía do que se mantinha online. Então a Ariane, da vida real, fez a versão baixável do jogo, que foi o que impulsionou ainda mais a sua popularidade. No jogo, seu objetivo era ter um encontro bem sucedido com a Ariane, e no final, ela dava uma nota de 0 a 10 para você. A ideia é bem simples, mas a execução é o que deixava as coisas interessantes. Você começava cumprimentando ela e tinha disponível algumas maneiras de agir. Parecer mais inteligente, gente boa, safadão, engraçadinho, só para dar um pontapé inicial. E a partir daí você iria dando seu jeito para ter um encontro marcante, sendo que você poderia manter as coisas na casa dela mesmo, ou dependendo das suas escolhas, ir pro centro dar uma volta, ir pro parque de diversões, pro lago observar as estrelas, ou até mesmo jogar basquete pelado na quadra. Que não dá para mostrar aqui, senão o bot vai me fuder. Mas aí que tava a graça da coisa, você iria interagindo com ela de várias maneiras aí diferentes para deixar um encontro interessante, e se tudo desse certo, você ia conseguir um dos finais felizes, porque saca só, tem final pra caralho nesse jogo, velho. Mas ó que nem todos são bons, dá pra acabar até preso se tu fizer besteira. Só que as coisas também não são tão fáceis assim quanto parece, você precisa tratar a situação como se fosse um encontro de verdade. Se você agir igual um esquisitão logo de início, ela te expulsa da casa dela. Se você insistir numa personalidade só, ela vai ficar entediada e já acaba o encontro na hora. E se você começar a dar em cima de outras no meio do encontro, ela vai te deixar sozinho e fica por isso mesmo. Cara, são muitas nuances que você tem que se ligar. E o jogo é difícil pra cacete, tá? É literalmente simulador de encontro. Tanto é que, cara, do meu grupo de amigos, eu fui o primeiro a descobrir esse jogo. E aí, numa das reuniões que a gente tinha, eu levei meu PC e falei pro pessoal: aí galera, achei um jogo aqui que o nome é Date Ariane. Eu quero ver quem consegue pegar ela primeiro. Aí o pessoal riu e foi tentar, né? Mas não deu outra, mano. Todo mundo vacilou, bicho. E aí naquela noite foi um mutirão pra conseguir pelo menos um encontro que prestasse, cara. Então, após inúmeras tentativas, o pessoal conseguiu um encontro nota 8, cara. Que não foi o ideal, mas estava de bom tamanho. E aí, depois disso, a gente ficou altas horas tentando conseguir alguns inúmeros finais diferenciados. E, cara, sem perceber, a gente foi vítima do efeito Date Ariane, que funciona parecido com o que o Dark Souls faz. De a princípio o jogo parece tranquilão, meio besta. Pô, por favor, né? Não vai me dizer que esses corpos secos aqui são intimidadores, né? Mas isso é até tu se aprofundar um pouco mais na gameplay.
Óbvio que vai ter os iluminados pelo Barney Stinson aí, que pega a Ariane de primeira, ou os possuídos pelo espírito Next Age aí do Alan Zoc, que mata o Lawful de Kor de primeira, ou qualquer outro capeta sem nem suar. Mas porra, pra quem é normal e vacila muito até pegar o jeito, a satisfação de conseguir superar uma dificuldade fodida depois de inúmeras tentativas é uma coisa que palavras não conseguem mensurar, cara. Então, querendo ou não, era inevitável o efeito viral que o projeto da Ariane teve. Mas como que chegou nesse ponto? Temos que voltar um pouquinho mais pro início dos anos 2000, no auge dos MMOs. Especificamente os que tinham uma pegada mais social, tipo o Rabotel ou o Second Life, que eu não vou mentir, apesar de não parecer, eu gostava pra cacete. E adivinha quem também gostava? Justamente a senhorita Ariane Parks, uma artista 3D em ascensão, em especial na parte de criar pessoas. Tanto que dá pra ver os inúmeros personagens diferentes aí no background dos jogos dela, que em meio a essa convivência aí com a galera do MMO, ela vez ou outra tinha umas interações mais íntimas, só que de acordo com ela, sempre acabava de uma maneira meio frustrante. Ela queria alguma coisa que simulasse a dinâmica de um encontro real. E já que estava complicado com o pessoal do MMO, ela decidiu criar o próprio jogo que permitisse o que ela desejava. Aquele que viria a se tornar o dating sim original do Ocidente. E aqui vem a parte mais irônica dessa história toda. A Ariane não tinha a menor ideia do que era um dating sim ou sequer tinha contato com cultura otaku no geral. O que rolou foi que, numa das sessões dela, no Second Life da vida, ela ouviu falarem sobre os simuladores de encontro, mas só de nome mesmo. E ela não tinha ideia do que se tratava. Ele foi atrás de saber todo o contexto por trás desse termo, mas só pelo nome já deu umas ideias na cabeça dela de como que um jogo desse poderia ser. Só que aí que vinha a parte complicada. Como que faz assim, sem mais nem menos, um jogo desse? A teoria seria preciso aprender a programar pra cacete numa engine, ou fazer tudo no braço mesmo, numa linguagem fodida aí, tipo C, Rush, ou a desgraça do Java. Mas a Ariane foi esperta. Ela optou por usar os conhecimentos mitológicos há muito tempo perdidos da Cambiarromancia. Tudo isso graças surpreendentemente a um filme chamado AI, Inteligência Artificial. Olha como as coisas são, né, cara? Mas enfim, em 2001 a Microsoft lançou um ARG, jogo de realidade alternativa, para quem não conhece o termo, chamado The Beast, que é para promover esse filme aí da inteligência artificial. E o The Beast era jogado num site onde, dependendo do local que você clicasse, ia para uma outra página que dava seguimento na trama e assim ia até você cansar de brincar. A Ariane jogou essa porra, entendeu como é que funcionava e decidiu fazer a primeira versão do jogo dela dessa maneira. Para não ter que programar muita coisa, a não ser abrir páginas com links e fazer com que uma imagem aparecesse no meio da tela. Dessa forma, a Ariane B criou um site, organizou seus projetos 3D em imagens, formulou uma história de um encontro, podendo ir para inúmeras situações que ela achasse interessante, e quando ficou pronto, ela deixou o público sem nenhuma intenção de lucro ou fama, só porque ela achou que seria legal um jogo assim que simulasse um encontro de verdade. Mas assim como ela fez as coisas sem nenhuma pretensão, do absoluto nada, o seu site teve inúmeros acessos até chegar ao ponto da fama ficar grande demais para o site suportar. E dessa forma, uma artista desenvolvedora do quase absoluto nada, sem saber que caralho que era um dating sim, criou a sua própria interpretação do termo e revolucionou o jeito de fazer jogo narrativo no Ocidente. E as diferenças eram bem gritantes entre os jogos japoneses e o Date Ariane. É mesmo? Para começar, nos jogos japoneses tinha gerenciamento de tempo, estatística, visual 100% 2D estilo anime, enquanto que no Date Ariane tudo rolava numa só noite, não tinha estatística para te ajudar, era puramente baseado na sua noção de como ser agradável e interessante, e o visual era 3D renderizado, ou o famoso CGI. E essa última diferença era o que mais chamava a atenção do pessoal daqui. Para começar, que nessa época de início dos anos 2000, o que o povo mais queria era ver a evolução gráfica dos jogos 3D no geral. Porque meio que já estava saturado pro público geral aí, os gráficos 2D, então a Ariane usar os gráficos CGI foi uma jogada de mestre para cair no gosto da galera. E claro, a identidade visual para os visual novels ocidentais. E assim, pode parecer meio estranho esses gráficos, mas só da Ariane ter um estilo mais realista e distante do moe do Japão, o estilo anime a grosso modo, foi o que atraiu o público que não se identificava com essa cultura, que era uma parcela bem grande de pessoas, diga-se de passagem. Mas, apesar de ter feito tanta coisa com tão pouco, era só o começo da revolução cultural que ela iria trazer. O impacto desse jogo teve início um pouco depois do lançamento.
já que ele não explodiu de popularidade tão rápido assim. A princípio, só algumas pessoas das comunidades MMO da Ariane que tinham conhecimento e interesse sobre o seu simulador de encontros. Mas não era nada muito expressivo, até porque era gente que preferia os MMOs no final das contas. O que levou a popularidade do jogo para outro nível mesmo foi quando alguma pessoa aleatória postou sobre num fórum de futebol americano. Super Bowl superestimado? Futebólers, digam o que... Ai, seus baitolas, eu duvidei vocês conseguirem vencer esse jogo aqui. O objetivo é pegar essa mina até o final da noite. Pô, fácil pra caralho, peguei até na jacuzzi. Mentiroso, ficou só na mão igual todo fã dos cowboys. Vou falar merda não, cara, consegui pegar ela e a amiga, falou? Galera, como é que foi pra passar da pergunta 5? Pra vocês verem como esse jogo foi diferenciado, indo contra qualquer senso comum, o que impulsionou a fama dele não foi o público gamer em si, foram os tiozões do futebol americano querendo se provar aos pegadores. E dá pra perceber duas coisas com isso. A primeira que é óbvia, o povo gosta pra cacete dessas paradas de romance, pô. Eles podem não admitir, mas eles curtem que é uma beleza. A segunda era que tinha um público grande e carente por esse tipo de entretenimento mais narrativo. Principalmente se o jogo fosse direto ao ponto, sem necessidade de grind ou se ligar em tabela, como era o caso dos dating sim japoneses. Então, vendo essa situação toda, em especial a parte do seu site estar inacessível a maior parte do tempo agora, a Ariane decidiu fazer uma nova versão do seu jogo com ainda mais conteúdo, novos modelos, até porque ela nunca parou de fazer suas artes 3D, e que não dependesse do Adobe Flash, que se tornou bem estável com o passar dos anos, até chegar eventualmente ao seu fim. Ela decidiu refazer o Ariane's Date Simulator, renomeando o projeto para o título que entraria para a história: Date Ariane. E tudo isso usando uma tecnologia relativamente nova na época, mas que é utilizada até os dias de hoje. A engine feita para o desenvolvimento de visual novels Henpai, criada pela absoluta lenda Tom Python Rotamel, um grande fã do gênero que decidiu facilitar para os desenvolvedores ocidentais a criação das suas próprias visual novels. E o cara é tão foda que até os dias de hoje o Henpai é completamente grátis, podendo fazer qualquer tipo de projeto nessa porra sem precisar pagar um único centavo pro dono. Porra, o open source é uma delícia, velho, não tem como. Mas apesar de ser uma mão na roda, não foi tão usado a princípio. Só um ou outro gato pingado usava essa engine aí para seus projetos, e não era nada grandioso, era mais uns projetinhos pessoais aí que sumiu depois de um tempo. Seja por ser muito sem sal ou porque os criadores tiravam de circulação por vergonha. Mas uma certa pessoa acreditou nessa ferramenta e foi até o fim com seu projeto, e pavimentou o caminho que inúmeros desenvolvedores seguiriam. Nossa protagonista, Ariane Barnes, que após concluir essa, que é a versão clássica do seu jogo, soltou no seu site reformulado e criou uma legião ainda maior de fãs. Porque na época que essa versão saiu, foi quando o YouTube estava começando a virar o gigante que é hoje. Então tinha muita gente fazendo gameplay ou react jogando. Quem é ancião aí vai se lembrar. E aí que o negócio ficou popular mesmo, furando uma bolha atrás da outra, chegando ao ponto de até mesmo definir como funcionaria o desenvolvimento das visual novels de visual 3D a partir dali, cara. Era a DICE Studio para fazer a modelagem 3D dos cenários e dos personagens, e o Henpai para fazer a codificação. Até hoje, centenas de desenvolvedores seguem esse modelo inspirados sem perceber no modelo de trabalho que a Ariane decidiu escolher para si. É impressionante como ela consegue moldar uma indústria inteira fazendo as coisas totalmente por hobby, cara. E por falar nisso, assim que lançou o Date Ariane clássico, do absoluto nada a criadora soltou a sequência dessa saga de encontros, o jogo Something's in the Air, para quem ficou com gostinho de quero mais aí desse Ariane verso. E esse jogo elevou um pouco mais o nível das coisas, com a proposta sendo mais parecida com os dating sim japoneses, tendo que buildar o seu personagem para poder ter acesso a situações diferentes. E isso tudo com mais de 25 finais possíveis para você ter noção, cara. Só que infelizmente o Something's in the Air não teve o mesmo sucesso que o Date Ariane. Não só porque tirava a magia da coisa, que era um se fode aí para conseguir um final feliz na mesma noite, mas também porque o povo tava querendo uma história nova. Mais coisa do Ariane verso não era tão interessante assim. Só que apesar desse balde de água fria com a sequência, a Ariane não ficou para baixo nem nada, até porque, no final das contas, todos esses projetos que ela fez foram puramente por hobby. E dá pra ver que ela curte demais o que ela faz, porque, cara, até hoje tá saindo projeto dessa mulher, velho. Incluindo uma versão remasterizada do Date Ariane, que tá até na Steam, por sinal. Porra, a mulher simplesmente não para, velho. Assim como a indústria que ela ajudou a criar.
Cara, é impressionante como algumas experiências ruins conseguem influenciar umas coisas absurdas. Às vezes a criação de um aplicativo que dá emprego para milhares de engenheiros no mundo inteiro, outras vezes o surgimento de um dos nichos mais lucrativos do ramo de desenvolvimento de jogos e, ocasionalmente, a queimada da cidade de Gotham. Fazer o que, né, velho? Nas crises é que saem as melhores ideias. E por falar nisso, apesar de hoje em dia não ser nada tão impressionante assim, não dá pra negar que o modo como o Date Ariane funciona foi revolucionário e moldou como o ocidente consome visual novels. A mulher colocou o que faltava pra essas porcaria no gosto do povo. Originalidade e sacanagem. O tiozão do futebol americano que o diga. Mas pra mim, o que fez o projeto dela se firmar mesmo foi ela ter feito uma coisa que até mesmo ela, que não era desse meio de visual novels e tal, curtisse no final das contas. Às vezes isso sai pela culatra, mas nesse caso, felizmente, deu muito bom e influenciou muita coisa da hora. Por exemplo, o jogo Being a Dick, que se tornou um dos jogos mais bem sucedidos nesse meio das visual novels adultas que a Ariane começou. Aqui você está no seu primeiro ano de faculdade e o objetivo é fazer o curso de computaria ser a coisa mais foda do mundo. Simplesmente a visual novel de American Pie, meu irmão. Mas tem só jogo de putaria nessa história, porque esse caminho que a Ariane andou permitiu que outros projetos diferenciados corressem. Como por exemplo o jogo Monster Prom, um dos jogos mais engraçados que eu já joguei, principalmente com os meus amigos, cara, porque o diferencial já começa no gênero Dating Sim Multiplayer. Aqui você é um aluno da Monster High e tem algumas semanas em jogo para conseguir um par para o baile monstro, podendo ser a princípio um desses 5 gostosos aqui e o Liam. Eu te odeio, Liam. E o objetivo aqui é todo dia ir para um local diferente na escola e farmar status enquanto passa por situações bizarras. E tem tanta coisa para fazer nesse jogo, com tantos personagens para se envolver, que tem mais de 500 cenários, cara. E além de visual novel, Date Ariane chegou a influenciar até mesmo os projetos de gêneros diferentes, mas que seguiam a premissa de simulador de encontros, cara. No caso, o grandíssimo House Party, considerado o sucessor espiritual de Date Ariane, que levou as coisas para outro nível, expandindo o conceito original. Aqui você só tem uma noite para se dar bem, mas ao invés de apontar e clicar para onde você quer ir, você se move, cara. Tudo dentro de um cenário pequeno, mas denso de conteúdo e cheio de easter egg. Date Ariane pode até não ser uma obra-prima pelos padrões de hoje. O modelo 3D envelheceram, o diálogo pode ser meio brega, mas não dá para negar que é um monumento importante. Representa muito bem quando que visual novel deixou de ser uma identidade exclusivamente japonesa e passou a ter sua contraparte ocidental. Mostrou como esse gênero é maleável, indo desde uma noite de encontro, uma corrida contra seus amigos para ter o seu par no baile monstro, até uma história de terror no clube de literatura e um especial na Netflix, velho. Tudo isso influenciado pelo projeto de uma pessoa, Ariane Barnes. Até chegar aqui no ocidente, as visual novels percorreram o caminho e tanto. Desde os gráficos pixelados e irados do PC 9800, umas brincadeiras gostosas na cidade do Dokusei, fazendo também uma ponta aí no Newgrounds, até chegar nos ouvidos de uma mina que queria jogos de romance com mais conteúdo, que fez à sua maneira um simulador de encontro. Dá pra dizer que Date Ariane serviu como uma ponte entre dois mundos. Pegou o conceito dos japoneses de interação com o personagem virtual, tirou a parte de grind build que esses caras adoram, só por ver como é que é o JRPG aleatório, e colocou no lugar disso uma coisa bem mais direta ao ponto, com uma dose de dificuldade pra galera ter um verdadeiro sentimento de conquista conseguindo seu final feliz. Tem como, cara, a Ariane Barnes é foda. Não só criou a primeira visual novel no estilo ocidental, como também fez o jogo ser viral e ainda criou um gênero. Aí eu não tenho outra opção se não dar um honorável 10 mil pelo seu valor histórico, que é o número de tentativas combinadas que eu e meus manos tivemos até conseguir um final que prestasse nessa porra. E não bastasse isso, foi a precursora do efeito Dark Souls. O próprio Miyazaki falou em entrevista que se baseou em Date Ariane para definir a dificuldade da saga Souls, cara. Agora, olhando pelo aspecto técnico, essa é uma nota 7. Porque tem muito encontro armadilha nessa porra, cara. Tipo quando tu leva ela pro parque de diversão. Essa filha de uma puta chama a gente pra ir no parque de diversão, come o quicão zoado e ele se vomita toda depois. É foda, cara. Mas enfim, meus amigos, esse foi o Careca Docs especial de 3.030 inscritos que eu fiquei de fazer assim que atingimos essa marca. Porra, muito obrigado a todos vocês, essa comunidade da Calvolândia do cocalho mesmo. Eu fico trusquidângelo com um negócio desse, no melhor dos sentidos possíveis. Aposto que vocês jamais imaginariam que um jogo desses aqui
tinha um background tão denso assim. Mas é o que, velho? The Cheyenne, por incrível que pareça, também é cultura. Mas agora eu ficarei por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que apoia esse canal descabelado, em especial aos fodássimos. Nicol Cholas, o meu pato no Bang. A Holt, o meu brother fanzaço de Wizardry. Sons of Steel, o maior fanboy do Cub que eu conheço. Shandex, o sortudo das eras. O Celson, o pior xerife da galáxia. Astra, o meu mano do Caribe. Sturma da Paraíba, o brother que tá me devendo uma ideia de vídeo só de onda. Passa aí, cara. Mr. Akamanto, meu parceiro de gosto refinadíssimo, porra. Pô, você entende como é que o Bloodlines é do caralho, velho. E o novíssimo membro do canal, Emanuel. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Calvos, meu querido. Vocês todos são absolutamente lendários bancando o Ducado Calvário. E seguindo a programação aqui, logo mais vai ter o Careca Doc secreto pra vocês, porque aqui é assim, assunto de boa pro público, assunto polêmico pros prêmios. Com isso eu me vou, valeu, falou e... Se fodeu.